Olá, galera linda, abençoada. Quero agradecer as pessoas que começou a seguir, curtiu. Gratidão, tá? Isso vai estar me ajudando bastante e eu acredito que vai estar ajudando outras pessoas que também sofrem com os mesmos problemas, né? Eu quero colocar, já vou iniciar falando sobre isso. Vocês viram que eu coloquei uns vídeos ali falando sobre a depressão. Eu já sofri muito com a depressão e eu ainda faço acompanhamento, tá? Eu cheguei num ponto que eu cheguei no fundo do poço, literalmente. Eu tô até tentando achar o papel, as fotos, o registro, sabe? Que já faz uns anos, né? Falando sobre isso, né? Os médicos colocavam ali, porque eu não tinha que identificar, eu tinha que levar, como eu fazia acompanhamento, eu cheguei a fazer acompanhamento até no CAPS, então tinha que levar, né? O papel ali por escrito um do outro. Então, assim, resolvi colocar isso, porque eu tava hoje na academia e encontrei, né, um professor e ele começou a falar sobre isso. E eu achei interessante, daí veio um estalo, eu falei assim, não, eu acho que eu vou colocar isso. Inclusive, eu pedi para ele se ele não poderia dar um relato sobre isso. Ele não chegou a fazer uma cirurgia bariátrica, tá? Ele emagreceu, conseguiu com muita força, foco, ele conseguiu emagrecer sozinho, né? E, e ele estava comentando sobre a vida dele ali, e eu achei interessante. Aí até pedi para ele se ele poderia gravar um vídeo, fazer um relato, né, sobre a vida dele, um antes e depois, ele mostrar as fotos, tudo, pra gente estar colocando aqui no canal, né? E, e assim que ele se sentir confortável, ele vai estar, né, fazendo isso. Que nem eu comentei, e ele estava falando sobre a depressão, que ele várias vezes tentou se matar, né? E a depressão, assim, no caso dele, ele acha que é devido, né, à obesidade. Só que a depressão, ela não tem um motivo, né, gente? Não tem. Eu mesmo, o meu foi anos atrás, né? Isso que aconteceu. Eu lembro até hoje que uma vez eu cheguei no CAPS. E é esse papel que eu tô tentando achar para colocar para vocês verem que é verdade, tá? A situação e o negócio é sério, não é brincadeira. Eu cheguei toda cortada lá. Foi uma vez que eu tentei, né, tirar minha vida e não tenho vergonha de colocar isso, porque é um assunto que eu acho que também tem que ser levantado, ser falado, porque muitas pessoas passam por isso, têm vergonha, e eu acho que não tem que ter vergonha. Você precisa de ajuda, você tem que buscar ajuda, porque não sei se vocês viram ali, eu coloquei um vídeo recentemente da pessoa 6 meses antes dela. Você vê, era uma atleta, tinha muitas amigas, ou seja, tinha tudo praticamente na vida dela, entendeu? Então, assim, a depressão, você não precisa ter um motivo, né, para ela simplesmente acontecer. Infelizmente, né, é uma doença, e é uma doença aí que ela ainda muitas pessoas têm, não aceitam, ela é uma doença silenciosa, tá? Ela começa assim, no estresse, falta de sono ou sono excessivo. Então ela começa com uns sinaizinhos, e aí muitas vezes o médico, né? A pessoa vai procurar um médico, tá acontecendo isso, e o médico às vezes fala, e a pessoa não aceita. Eu falo mesmo, eu vejo assim pelo meu marido. Ele tem muita dificuldade de aceitar, né? E eu falei pra ele, olha, pega e vai fazer um tratamento enquanto tá no início, porque depois ele viu a minha situação, a que ponto que chegou. Então, não é fácil, tá? É uma doença, assim, ela é silenciosa, é uma doença bem complicada de se lidar, e às vezes a pessoa, ela tem muita rejeição, ela não aceita, né? E é algo que eu acho que também tem que ser mais comentado, conscientizado, né? As pessoas têm que se conscientizar o que é a depressão, tá? Então eu lembro até hoje desse fato quando eu cheguei, e é esse papel que eu tô tentando achar, que né, descreve como que eu cheguei no consultório e tal ali, para poder estar levando para outro médico, né? Esse foi no CAPS. Então eu lembro até hoje disso assim, e graças a Deus eu passei dessa fase, tá?
Mas assim, ó, foi uma fase que não foi fácil para superar. Até hoje eu faço acompanhamento sim, porque é algo que infelizmente fica pro resto da vida, né? Não é uma coisa que, eu tratei, eu tô bem, agora eu vou parar. Não, porque é aí que tá. Porque aí você pode voltar é, 3 vezes ou até 10 vezes pior do que você tava. Porque, que nem eu falei, ela é uma doença silenciosa. Ela começa mexendo ali no teu sono, aí às vezes você fica estressado com tudo, né? Ou fica ali depressivo, né? Aquela coisa de, eu não quero sair da cama. Uma vez ou outra, isso é normal, né, gente? Quem que não, né? Às vezes fala, hoje tá gostoso pra ficar na cama, vou ficar deitadinho. Isso não quer dizer que é uma depressão. Mas quando aquilo começa a virar uma rotina, começa a tomar conta da tua vida, começa a te atrapalhar nas tuas atividades do dia a dia, aí tem que buscar um tratamento, né? Então, enfim, e assim, ó, é um número que aumentou muito, tá? A depressão, as tentativas de suicídio tá bem grande, tá? Assim, a gente escuta comentar. Então, eu achei interessante que eu tava conversando com ele ali, falando sobre, né, no meu motivo de estar voltando a fazer as atividades, porque um tempo atrás eu praticava esporte, né? Competi 7 anos no Muay Thai. Então, assim, ó, eu tinha uma vida ativa, com esportes, né? Me cuidava. E aí eu abandonei, né? Um tempo ali. Eu fiquei sem. Depois que eu saí, né? Do chutebox, eu não consegui mais voltar, né? E aí, aonde foi. Aí eu tive a depressão, né? Que foi depois desse período aí, logo em seguida eu tive a depressão. E ali foi só ladeira abaixo. Mas enfim, e aí com muita fé em Deus, eu consegui me reerguer. Consegui passar essa fase tão difícil e complicada que eu tive. Eu cheguei a ponto de tomar muitos remédios. Era muitos remédios mesmo que eu tinha que tomar para mim poder me manter. Para mim conseguir levantar da cama, para mim conseguir ter as minhas atividades do dia a dia, sabe? Então, assim, é numa situação que, meu Deus, eu olho para trás assim e falo, olha, graças a Deus eu consegui passar isso aí. Porque parece que não ia acabar, entendeu? E aí você se cobrava, fala, meu Deus, eu tô tomando tanto remédio, ou mesmo assim eu não consigo fazer. Porque é uma coisa que eu já escutei de muitas pessoas falar isso, que muitas pessoas não acreditam na depressão. Fala que é preguiça, que é falta de força de vontade. Muitas pessoas falam isso, né? Porque elas não sabem o que que é. E aí é uma coisa que toma conta de você. Você quer fazer, mas você não consegue. E coisas simples, básicas, tá? Coisas do seu dia a dia, tipo varrer uma casa, até mesmo tomar banho, tá? Eu chegava um ponto assim que era uma briga constante comigo para me conseguir tomar banho, tá? Então, assim, que nem eu falei, eu cheguei no fundo do poço mesmo. E com muita fé em Deus, né? Eu consegui me levantar. E é claro, né, gente, assim, ó, Deus, ele dá oportunidade para você e ele te dá proteção, mas ele não faz por você. Então a gente tem que, né, ter essa consciência, eu preciso de ajuda, você tem que ir atrás, né? Então você tem que fazer, né? Não vai eu vou tomar que nem eu cheguei a tomar, meu Deus, eu acho que eu cheguei a tomar quase 10 medicação, tá? Numa vez só, tá? Num dia só, era 10 comprimidos. Era comprimido para dormir, eu lembro que eu tomava 2 para dormir. Para mim me manter ativa, poder levantar da cama, eu tomava uns 3, tá? E aí tinha os de ansiedade, né? Que me dava muita crise de ansiedade. Eu tinha os de ansiedade, tinha do suicídio, né? Para que ele me deixava, digamos lá, dopada. Praticamente para mim não chegar nesse ponto. Então, assim, ó, era muita medicação. Era muita medicação, era muito remédio. Tinha que marcar, sabe? As medicações, agora eu tenho que tomar esse aqui, agora eu tenho que tomar esse aqui. Meu marido me ajudava, sabe? Meu companheiro, ele me ajudou muito a passar essa fase aí. Ele que me dava o remédio, porque eu mesmo, por si próprio, eu não tomava.
entendeu? Eu, assim, a minha depressão chegava num ponto que às vezes até para me levantar para ir no banheiro é como se eu estivesse me arrastando. Então era uma coisa assim bem, sabe? E eu demorei também a aceitar e eu demorei a perder a vergonha para comentar sobre isso. Até com meus familiares, tá? Tem muitos familiares meus que não sabem disso, dessa fase que eu passei, e vão saber agora vendo. E muitos demorou até de eu chegar a comentar que eu tinha depressão, que eu tomava remédio. Eu demorei um pouco para comentar, porque eu tinha vergonha, eu não queria comentar essa situação e eu também não aceitava, entendeu? Aquilo ali, eu demorei muito a aceitar, né? E que eu precisava de um tratamento, que eu precisava de uma ajuda, né? E, enfim, né? É aquilo que eu falei, quando a gente tem Deus do nosso lado e a gente tem consciência que Ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa, tudo dá certo, né? Então, graças a Deus deu certo, mas eu continuo fazendo o acompanhamento, né? Porque é uma coisa que, infelizmente, a depressão, ela não tem cura, né? Falar assim, ah, eu curei 100%, eu quero dizer, assim, que ela é como se ela ficasse embutida ali, né? Ela pode vir ativar do nada ela simplesmente ela vinha ativar. Então, para que isso não venha acontecer, não volte mais nisso, eu faço sempre o acompanhamento, sim. Eu faço as terapias, sempre assim, na medida do possível. Porque agora, né, eu tô dando mais atenção, assim, pro meu menino, né? Mas porque ele faz a terapia dele, né? E quem tem autismo ou tem um filho autista sabe que a terapia não é uma hora. Quando eu falo terapia, as pessoas acham que eu vou lá no médico, é uma consulta e volto e venho embora. Não é, tá? A dele é 5 horas. É 5 horas num dia só. Porque são muitos médicos, entendeu? Que ele passa, entendeu? Ele passa por fono, ele passa pelo médico ali que tem a parte ai, como é que fala ali? Da rigidez, né, que ele tem, agora me fugiu da cabeça, que ele faz a parte motora, né, dele ali, que ele tem tinha, né, eu acho, eu acredito, porque melhorou bastante, tá, com a terapia, porque ele demorou muito para sustentar a cabeça. Meu menino, ele começou a sustentar a cabeça, ele já tinha 5 meses. A cabeça dele era mole, você tinha que segurar, você tinha que andar, você tinha que segurar a cabeça dele, assim, ó. Ela ficava assim, balançando, entendeu? Então, com 5 meses, ele começou a sustentar a cabeça, tá? Pra você ver, né? Uma criança, geralmente um bebê com 5 meses, ele já tá quase engatinhando, já tá se arrastando, e ele começou a sustentar a cabeça. Demorou para andar também, ele demorou um pouquinho para andar, mas agora não para, né? Nossa, agora é um furacãozinho. E, enfim, então assim, quando eu falo, eu vou fazer a terapia do meu bebê hoje, as pessoas acham que, então tá bom, então daqui 1 hora, né? Não, gente, é 5 horas de terapia, tá? É 5 horas de terapia em seguidas, tá? Num dia só. Tem que ir tranquilo, sossegado, sentar lá, leva um cafezinho, um lanchinho e tem que ter paciência, né? Porque ele precisa desse suporte e eu, como mãe, eu tenho que ter paciência, eu tenho que dar esse suporte para ele, né? Então, é complicado, assim. Então, eu tirei um pouquinho o foco, né, de mim ali nessa parte, para dar para eles. Eu apenas faço um acompanhamento para que eu não volte, entendeu? Nessa depressão, né, no ponto que eu cheguei de ficar tomando um monte de remédio, essas coisas assim, né? Então, hoje eu tomo, mas é assim, como é que eu vou dizer? Não é mais aquela quantidade, eu não tomo mais remédio para dormir, graças a Deus, não tomo mais. Sabe, eu só tomo um que é para ansiedade, para poder, porque senão eu tenho crises de ansiedade, sabe? Então, só para isso, mas graças a Deus não é nada perto do que eu tomava. Os que eu tomava era tudo taxa preta, sabe? Então, era bem pesado. E graças a Deus não é, sabe? É um só para ali ajudar, dar uma ajustada para não ficar tendo crises, né, de ansiedade. Então, é algo assim que a gente que eu quis comentar com vocês, que eu acho interessante, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e ela tem vergonha de comentar isso, de falar ou até mesmo de buscar ajuda, tá? Eu passei por isso, eu sei como é que é. E eu vejo o meu esposo mesmo, ele se recusa a tomar remédio, tá? Ele não chegou, graças a Deus, ele não tem nada assim, só que assim, ele começou com falta de memória muito grande.
E o médico colocou para ele, falou assim, olha, essa falta de memória tua pode ser da ansiedade ou da depressão, um início de depressão. E ele não aceitou, falou, não é, não sei o que e tal. E aí depois foi outro médico que comentou a mesma coisa. E assim foi piorando, sabe, a memória dele. E aí quando ele teve dengue recentemente, foi esse mês. Ele ficou 15 dias internado. Ele ficou numa situação, meu Deus, ele perdeu 12 quilos, gente. Sabe que é 12 quilos em 15 dias? Ele foi bem séria a situação dele. E ali o médico colocou essa situação psicológica junto, sabe? Eu achei até interessante. Inclusive, eu fui participar da consulta porque ele é bem teimosinho, meu marido. Se eu não for junto, ele não vai, entendeu? Ele não faz as coisas. Então, eu fui, levei ele, acompanhei na consulta depois que ele foi liberado, né? Porque a dengue, ela prejudicou ali o pâncreas, né, dele e o fígado. Pegou. Então, ele tem que fazer um acompanhamento, todo um tratamento ali. E aí, o médico colocou essa questão. Porque ele falou assim, olha, fora isso, os teus exames, o restante tá ok. E você chegou num ponto, assim, que até o médico falou que não achava que ele ia sair dali vivo. Porque ele falou assim, a pressão dele alterava muito, sabe? Alterava, assim, disparava, as enfermeiras tinham que correr e chamar o médico. A glicemia dele era 300 e pouco, sabe? Assim, e o médico, ele... Assim, ele falava, meu Deus, mas por que tá acontecendo isso? E, sabe? E aí, porque ele fazia exame todo dia, que ele estava internado todo dia, ele fazia uma carretada de exame. E aí o médico olhava e falava, não, mas não era para estar acontecendo isso. E aí ele chegou à conclusão que tinha muito a ver com a parte emocional dele. Ele disse, olha, você tem que começar a fazer uma terapia que tinha muito a ver com a parte emocional dele e com a parte psicológica também. Ele disse que aquilo ali juntou junto com a situação da dengue, entendeu? Não foi só a doença em si, só a dengue. Juntou, entendeu? Aquela situação. E aonde ele chegou nessa situação bem precária. Então, para você ver como é sério, sabe? Como a gente tem que cuidar do nosso mental e da parte emocional nossa. Porque o nosso emocional, ele mexe tudo no corpo, entendeu? Então, o médico falou, olha, eu te aconselho começar a fazer essa terapia, porque essa é uma doença silenciosa e ela vai se agravando. E quando você se tomar conta, você já tá no fundo do poço. E foi realmente o que aconteceu comigo. Eu fui levando, não é nada. E quando eu tomei conta, tava tarde, sabe? Tava assim num ponto que se não fosse, que nem eu falo assim, ó, se não fosse Deus ali, eu acho que eu não teria conseguido. Porque por mais que a gente tenha determinação, foco, força de vontade, a gente não é sozinho, né? Sozinho, 100% a gente não é. Então, se não tem ali, né, toda a proteção de Deus ali para poder te guiar, a gente não consegue, não. Então, colocando um pouquinho, sabe, sobre essa parte que eu acho bem interessante falar, tá? Se eu achar os papéis, a gente vai estar colocando ali. Se eu conseguir algum médico que aceite, né, eu até peço para alguém que, né, quiser dar um relato, falar sobre isso, quiser colocar aqui, quiser me enviar, entendeu? Um vídeo relatando, eu acho interessante, né, falar um pouquinho sobre isso, porque a gente cresceu muito, a parte de depressão, assim, tá demais, sabe? Inclusive o médico que faz acompanhamento com meu marido, ele comentou isso, tá? Uma coisa, assim, bem fora do controle, né? Então, principalmente as crises de ansiedade, aumentou muito, sabe? Então, é algo, assim, que eu acho bem interessante a gente estar comentando, para poder estar um ajudando o outro, tá bom? Então, um abraço para vocês, gratidão a todos que estão me seguindo, curtindo. Segue o YouTube, tá ali na bio que falam, né? Eu tô aprendendo agora, tá, gente? Então, tá ali na bio o link do YouTube. Segue lá também, sabe? Que vai estar me dando essa força e vai estar levando para quem
precisa também, né? Para quem precisa olhar e falar, nossa, porque muitas vezes a gente fica naquela ilusão, naquela fantasia, né? Que é só com a gente, né? Ah, é só comigo que tá acontecendo isso, mas não é não, tá? E tem muitas pessoas passando por essa situação. Bastante. Nossa, tá bem, né? Então eu achei interessante colocar essa situação hoje para vocês, tá bom? Muito obrigado, gratidão, muita gratidão. Eu peço todas as vezes que eu faço as minhas orações, eu falo assim, ó, eu não sou de uma religião só, tá? Minha religião é universal. Eu acredito que tudo que você faz de bem pro próximo volta em dobro para você. Então, assim, todas as vezes que eu vou fazer uma oração, uma meditação, né, eu sempre coloco que todas as pessoas que me ajudam, que elas recebam um dobro, entendeu? Que volte o dobro para ela de prosperidade, de saúde mental, físico, financeiro, tá? Então eu peço isso para vocês, todos que estão me seguindo, curtindo, compartilhando, que volte para vocês em dobro, em muita luz, em muita prosperidade, tá? Na parte financeira, na parte mental, né? Na parte física, né? Em tudo para vocês, tá bom? Muito obrigada, gratidão.